Fala, profissionais de vendas! Boas-vindas a esta nossa análise avançada. Bom, como especialistas que já estão no campo de batalha todos os dias, a gente sabe muito bem que o fechamento comercial não aceita amadorismo, né? Não dá para simplesmente tentar a sorte. Então, vamos mergulhar direto nesse material e extrair táticas práticas de altíssimo nível para dominar o momento da venda. Zero enrolação, só fundamentos sólidos construídos para especialistas de verdade. Bora lá? A nossa rota hoje é super direta e, honestamente, implacável. Olha só o que vamos cobrir. 1. A essência do fechamento. 2. Direto versus consultivo premium. 3. Dominando objeções de preço e prioridade. 4. O checklist profissional. 5. Sinais de alerta e recuperação. E, para amarrar tudo isso, a nossa seção 6, a regra de ouro. Simples assim. Vamos nessa? Então, entrando no ponto número 1, a essência do fechamento. Ou seja, assertividade com lógica. Para começar, a gente precisa quebrar um mito gigante no mundo comercial. O verdadeiro poder na hora de fechar um negócio não vem daquela pressão cega ou daquela insistência vazia que ninguém suporta. Vem, na verdade, de uma lógica inquestionável e muito bem estruturada. O material-fonte aqui define a agressividade em vendas não como uma coisa ruim ou tóxica, mas sim como a arte de ser direto, assertivo e manter o controle total da parada. Porque, vamos ser sinceros, todo mundo aqui já perdeu uma venda por cruzar aquela linha fina entre o profissional incisivo e o amador desesperado, certo? Não é sobre ser invasivo. Ser chato simplesmente destrói a venda e afasta o lead. É sobre manter o controle inabalável da conversa, guiando o cliente passo a passo. O fechamento perfeito acontece quando a sua assertividade encontra a pura lógica de negócios. Beleza, vamos para o ponto 2. Direto versus consultivo premium. Os nossos dois avatares. Vamos ver como isso funciona na prática, no dia a dia. Todo grande especialista precisa dominar essas duas personas de fechamento para conseguir se adaptar de forma bem fluida ao cenário de cada cliente. Aqui, a estratégia exige uma adaptação inteligente. De um lado, a gente tem o que chamamos de closer raiz. Esse perfil é perfeito para um volume maior de negócios, para aqueles leads mais diretos que já chegam super focados em preço e precisam de uma resolução para ontem. Do outro lado, a gente tem o consultivo premium. Esse modelo é absolutamente indispensável quando lidamos com um ticket mais alto ou com um cliente que tem um perfil muito mais analítico, mais exigente. A sacada mestre do profissional de vendas é ler o cenário rapidinho e saber exatamente qual estilo aplicar em cada negociação. E a diferença psicológica entre eles é fascinante. Ela define o ritmo do negócio. O closer raiz, por exemplo, não permite nenhuma enrolação. A técnica dele envolve perguntas super diretas e uma pressão baseada estritamente na lógica, justamente para forçar uma decisão rápida. Já o consultivo premium vai por outro caminho. Ele foca em estabelecer uma postura de especialista inquestionável, usando uma linguagem um pouco mais refinada para construir tanto valor, mas tanto valor, que o fechamento acaba virando uma consequência 100% natural. É como se fosse o único próximo passo lógico a se dar. Indo para o nosso ponto 3. Dominando objeções, preço e prioridade. A verdadeira batalha. É literalmente nas trincheiras que essas duas abordagens são testadas ao limite. Vamos ver como esses dois avatares se comportam quando batem de frente com aquelas objeções duras que adoram matar nossos negócios na reta final. Mas olha só, antes de ir para o combate, a gente precisa de uma mudança de mentalidade urgente. A objeção não é uma rejeição pessoal ao seu produto ou a você. Esquece isso. Na verdade, é o cliente pedindo socorro por falta de clareza ou de segurança. O profissional que saca isso de verdade para de ficar na defensiva na mesma hora e passa a usar esse momento para controlar, educar e guiar o lead rumo ao sim. Vamos pegar a clássica objeção do tá caro. Como funciona? O closer raiz não dá um passo para trás. Ele ataca a inércia aplicando uma pressão lógica sobre o custo de não agir. Na prática, ele solta algo como: qual é o custo financeiro real para a sua operação se vocês continuarem com esse gargalo por mais 6 meses? Bum! Já o consultivo premium vai para um caminho bem mais sofisticado. Ele ajusta a percepção na proposta de valor com muita elegância. Ele diria algo tipo: entendo perfeitamente a sua cautela com o investimento, mas vamos revisar o retorno que projetamos juntos. O foco aqui não é o desembolso inicial, é o retorno operacional que essa estrutura vai garantir a longo prazo. Percebem? Ambos destroem a objeção de preço, mas usando armas completamente diferentes. E quando surge aquele famoso não é prioridade agora? Sabe como é, né? O estilo closer raiz cria uma fricção imediata para forçar a urgência. Bom,
Se não é prioridade estancar essa perda financeira agora, quando exatamente vai ser? Já o consultivo Premium aproveita a deixa para aprofundar a ferida com uma análise de impacto. Faz sentido adiar essa estruturação, sabendo que cada trimestre de atraso compromete a sua meta anual em 20%? O grande objetivo dos dois estilos é o mesmo, forçar uma decisão, só que um usa a fricção tática e o outro usa a profundidade analítica. Chegamos na seção 4, o checklist profissional, validando a venda. Esse aqui é o nosso mecanismo de segurança absoluto. São os passos que a gente é obrigado a validar muito antes de sequer pensar em pedir uma assinatura. Gente, o ponto crucial para não perder a venda no último segundo é aplicar esse checklist inegociável. Um especialista de verdade nunca tenta fechamento se não tiver confirmado rigorosamente 5 pontinhos básicos. 1. Absoluta clareza da necessidade. 2. Alinhamento de valor. 3. Segurança do cliente na decisão. 4. Uma urgência real percebida. E 5. A certeza de que todas as objeções foram resolvidas. Se você não ticar todas essas caixinhas, não tem fechamento. É só um salto no escuro mesmo. E para garantir esse alinhamento de valor de um jeito agressivo e inteligente, a análise nos entrega um script sensacional, prontinho para uso. A pergunta de autoridade que você deve fazer é a seguinte: você está buscando mais barato ou mais inteligente para o seu momento? Nossa, essa frase simplesmente destrói, na hora, aquela comparação perigosa focada só no preço mais baixo. Ela eleva toda a conversa para a inteligência de negócios e para o valor real da solução que você está oferecendo. Ponto 5. Sinais de alerta e recuperação. O famoso fail-safe. Mas e quando a coisa sai dos trilhos? É vital ter aquele farol para reconhecer o perigo antes que o negócio morra de vez. Qualquer veterano em vendas sente até um arrepio na espinha quando ouve esses sinais de alerta clássicos. Frases como, vou pensar, ou depois eu vejo, ou quando o cliente simplesmente para de responder do nada, ou ainda quando ele volta o foco 100% para o preço. Isso não é só um atraso natural, tá? O método é claro. Se isso acontece, é porque o fechamento foi mal feito. Aconteceu alguma falha grave lá na etapa de validação que a gente acabou de ver. Nesses momentos críticos, a sua única salvação é a tática de recuperação rápida. Se rolar qualquer hesitação ali na linha de chegada, forçar a barra com técnica agressiva é um erro de iniciante. A estratégia certa é: zero desespero. Recue imediatamente para a fase de diagnóstico. Você precisa investigar a fundo onde é que está escondida a insegurança real daquele cliente, tratar essa dor direitinho e só aí avançar de novo. E finalmente chegamos na seção 6, a regra de ouro, o momento da verdade. Com todo o processo mapeado e dominado, a gente chega na psicologia definitiva por trás de um fechamento de absoluto sucesso. A anatomia de um negócio se resume a extremos emocionais e lógicos que são muito previsíveis. Quando a gente perde um negócio, geralmente é porque o cliente está confuso com o que foi oferecido, inseguro com a sua capacidade ou só não sente urgência nenhuma para agir. Por outro lado, a venda acontece quase no piloto automático quando 3 coisas se alinham perfeitamente. O cliente entende claramente a solução, confia na sua autoridade como especialista e sente que agora é o momento exato para resolver aquele problema. E é bem aqui que a nossa frase de ouro entra de forma cirúrgica. Um pouquinho antes de formalizar o contrato, você joga a pergunta: faz sentido para você resolver isso agora? É um teste decisivo e super elegante. Zero pressão infantil, só alinhamento lógico. Se a resposta for sim, o caminho está totalmente livre para assinatura. Se rolar qualquer gaguejada ou trava, a gente volta na hora para o diagnóstico. É um controle impecável, postura de consultor sênior mesmo. Para a gente fechar essa análise profunda de hoje, a genialidade de aplicar um processo avançado obriga a gente a subir a barra e fazer uma pergunta um pouco desconfortável. No seu próximo contato, a meta vai ser apenas tentar fechar, cruzando os dedos e contando com a sorte, ou vai ser formalizar uma decisão logicamente estruturada desde o primeiro olá? Pensa comigo. Se o checklist foi cumprido, a dor está clara e a confiança foi construída, não existe mais tentativa, passa a existir só a formalização. Dominar isso é a verdadeira arte das vendas de alta performance. O que vocês acham disso? É com essa reflexão pesada que a gente encerra por aqui. Um abraço e até a próxima.